De volta com o News 5.1, é o seu programa de todas as noites. Esse é um programa especial. Especial por quê? Porque é um programa que fala da família, é um programa que fala de casais. E a família é a instituição mais importante para Deus. Eu estou muito, mas muito feliz de estar aqui com o Leudo Buriti, pastor Leudo Buriti, pastor Valceni, pastora Cida. Nós que fizemos o programa todos os dias aqui pela Rema TV, atendendo a uma pauta política, hoje estamos falando sobre família. E quem sabe para o ano que vem, um programa como esse, né, no ar, só para falar sobre família, sobre casais, sobre restauração. Mas eu vou agora para umas perguntas pontuais. Leudo Buriti, casamento que está na sarjeta. Há mulheres que não amam mais o marido que não amam mais a mulher, acabou o amor, estão como pouco espinho, não conseguem mais se encostar. Esse casamento tem solução? Bem, Edivaldo, pastor Val e Cida, queria apenas justificar a não presença da Maria aqui, da minha Maria nos livros, é assim que eu a chamo, não pôde vir, mas eu e Maria somos dois, numa matemática que diz assim, 1 mais 1 é igual a 2, eu e a Maria, 1 mais 1 é igual a 1. Deixa eu só falar uma coisa, Leudo. Olha só, pastor Leudo, eu vi ali uma imagem da Maria, e aqui, para quem não sabe, eu acompanhei essa situação que o Leudo narrou aqui. Esse testemunho que ele deu aqui, eu acompanhei. E eu fiquei muito feliz de ver. A Maria está muito, muito bonita, muito forte. Você olha, o rosto dela está resplandecente. Isso é maravilhoso demais. É linda, eu costumo dizer que a Maria, além de linda, ela tem o sorriso mais lindo da terra, né? Entre as mulheres da terra. E eu tenho uma Maria toda para mim, graças a Deus por a vida dela. Mas para responder a sua pergunta, eu queria ler alguns versos bíblicos do apóstolo Paulo, apóstolo dos cristãos, a Tito, no capítulo 2, Tito 2, de 11 a 15, diz assim: Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os em toda a autoridade. Ninguém o despreze. Os casamentos, recentemente eu tive, junto com o pastor Val, eu tive o privilégio de celebrar, de ministrar no casamento do Pedro Henrique, meu filho. Estive lá e, entre tantas coisas que eu sonhei quando garoto, eu jamais imaginaria, e às vezes a gente diz, mas Deus não sonha nada pra gente. Deus realiza algo extraordinário nas nossas vidas, e eu estive lá há 4 meses, ministrando no casamento do meu filho. E fazendo menção ao livro de Gênesis, ao Éden, a Adão e Eva, esse primeiro relacionamento nasce no jardim, não é mesmo? E então a maioria dos relacionamentos, eles nascem em momentos festivos, em momentos que nós podemos chamar de jardins. Mas se a gente não cuidar do casamento como uma equipe, do casamento como algo que é muito precioso para Deus, e a gente sabe, mas esquece disso, ele vai aos poucos se deteriorando, e aquilo que era formado no jardim pode se transformar em algo, em pedaços, em destroços, em entulhos. E o casamento, independente da forma como ele esteja, do padrão que ele esteja, eu acredito que ele tem jeito. E quando eu vou ministrar, quando eu vou dar uma palestra, quando eu vou falar, eu costumo muito falar do casamento do Val e da Cida, me permita falar assim, porque se Deus deu jeito ao casamento do Val e Cida, é lógico que não dá para contar em 30 minutos, uma hora e meia, mas se Deus consertou, permitiu-se consertar isso daí, que hoje a gente pode chamar de um casamento de uma unidade plena, em busca da unidade perfeita, é sinal
que Deus pode fazer e transformar e fazer milagres em qualquer casamento. Porque nós entendemos, e a gente diz muito isso, que um casamento que não tem Jesus Cristo, que não tem a Deus, que não tem o Espírito Santo, só é uma imitação daquilo que Deus planejou para Adão e Eva, só é uma imitação daquilo que Jesus falou sobre casamento. Independente do modelo que seja, da forma que esteja, eu digo o seguinte: o casamento já está doente, o casamento já está quase morto, a gente pode matar esse casamento que não presta, sepultar e ressuscitar em Cristo Jesus. Porque o que não dá é para as pessoas brincarem de querer ter relacionamentos saudáveis. Hoje não se respeita comunicação no casamento, não se sabe quem é o inimigo do casamento, não se define, não se tem o conceito da verdadeira aliança com Deus e de um para com o outro, não há respeito, não há honra mútua, não se entende sobre aliança financeira, aí o casamento acaba mesmo. Mas tem jeito e a gente tem, graças a Deus, ajudado e ser instrumento de restauração de muitos que se permitem, que quando vê que não vai dar mais, nos procuram. Infelizmente, as pessoas muitas vezes procuram chegar ao fundo do poço. Deveriam, então, fazer um trabalho preventivo. E as igrejas, os casais que estão em igrejas cristãs, que participam de redes de casais, de ministérios de casais, geralmente eles têm muito mais possibilidade de viver uma felicidade no seu relacionamento. Eles não imaginam que aquela coisa horrível que eles estão vivendo poderia se transformar numa bênção para eles, para os filhos, para a geração deles. Ok, como eu disse, perguntas pontuais, uma resposta muito bem dada. Eu queria acrescentar aqui, Leo, no dia desse, conversando com um casal, você falou aí a palavra comunicação, eles estavam com um problema muito sério. E aí a minha esposa perguntou, mas vem cá, você fala para ele qual é esse problema? Não, mas ele sabe, porque ele não é cego, ele está vendo, mas falta a palavra, a conversa, o diálogo, que a gente também vai trazer aqui a mano. Mas eu queria perguntar para o pastor Val, o divórcio, Deus, ele ama o divórcio? Deus abomina o divórcio? Por quê? Por favor. Na realidade, Deus abomina o divórcio, né? O divórcio, ele é uma invenção do homem. O divórcio, ele é um projeto humano para que quando casais que não conseguem compreender a vontade de Deus para o casamento, como disse o pastor Leudo, o divórcio é o fim dessa união. Do ponto de vista da vontade de Deus, o divórcio ele não existe. Ele não existe no sentido que eu estou falando, de ser algo que agrada ao coração de Deus, de ser um princípio bíblico e de ser uma resposta para casamento, né? Porque, na realidade, o divórcio ele é a consequência apenas de casamentos que já estão destruídos dentro do seu ambiente doméstico, dentro do seu ambiente de lar, dentro da sua aliança. E a consequência é apenas o divórcio, né? De forma que o divórcio é uma invenção do ser humano para o seu próprio fracasso de saber lidar com algo que, como disse o pastor Leudo, os casais deveriam enfrentar com muito mais afinco e dedicação. O pastor Leudo falou da experiência de restauração, né? Quem conhece a minha história, a história da Cida, ela é uma história que impacta muita gente, porque eu e Cida tínhamos todas as possibilidades para nos divorciar. Primeiro, nem para ter voltado, né? Eu e Cida nos juntamos quando eu tinha 17 anos de idade, quando eu a conheci. Nós tivemos uma filha, depois nos separamos. Depois de 1 ano de separação, eu me converto ao Evangelho, e depois de 4 anos que eu me converto ao Evangelho, Deus me dá uma direção
que eu deveria voltar para a Cida. E aí eu falei, não, Deus, a Cida não tem condição de eu voltar para ela, porque eu sabia muito bem qual era a vida que eu levava com a Cida antes de me converter. E a Cida ainda estava nesse período, como ela mesmo compartilhou, vivendo aquilo que a gente chama, né, de vida mundana, que é uma vida sem Deus. E quando eu voltei para Cida seguindo a voz de Deus, eu e Cida fomos viver um grande inferno no nosso casamento. Nós não entendíamos que nós estávamos sendo um laboratório de Deus, mas algo existia no meu coração, existia no coração da Cida, em meio a todas as dificuldades que você imaginar que um casal pode viver no seu casamento, que era o temor de Deus. A palavra divórcio, ela nunca passou pela nossa cabeça. Nós entendíamos que nós íamos enfrentar todos os problemas que nós enfrentamos, buscando em Deus a solução. Então, foi nessa busca que eu aprendi tudo que eu sei sobre casamento, que Cida aprendeu, e no meio disso, desse grande dilema, Deus nos ensinou e nos deu essa visão de pastorear casais, de entender o que é casamento, o que é família, e a partir disso poder contribuir. Então eu diria que o divórcio não é uma resposta para casamentos. Resposta para casamento é amor redentor, é aliança de honra, como disse o pastor Leudo, é amor, é perdão, é tudo aquilo que é a princípio de Deus. E você disse e perguntou, né, se casamentos que estão completamente arrasados, eles podem ser restaurados. Uhum. Eu e Cida somos a prova disso, né? Que podem ser restaurados e podem se tornar um instrumento, inclusive, para a restauração de outros casamentos. Ok, pastora Cida, em qual momento, houve algum momento nesse período de decepções, de fundo de poço, houve algum momento que você pensou assim, em desistir, não vou desistir? Houve algum momento desse na sua vida? Não houve não. Porque eu tinha um entendimento, eu falei, se Deus falou que Ele ia fazer um projeto de restauração, então eu acredito naquilo que Deus falou. Nunca passou pela nossa cabeça dizer, senão nós vamos nos separar. Teve um momento de angústia, de tristeza, de choro, de questionar, dizer assim, por que nós estamos passando por isso? Mas essa questão de dizer assim, não vai dar certo, é tanto que nós estamos aqui, porque nós acreditamos no projeto, né? E eu falava assim, Deus, Ele é fiel para cumprir. Se Deus falou, está falado, né? Eu acredito naquilo que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que tudo é possível que crê. Que se tão somente creres, verás a glória de Deus. Então, eu me apegava nos versículos da Bíblia, eu ia orar, e eu não entendia, às vezes, muitas coisas. E hoje eu fico vendo, a gente passou por tantas lutas, né? E o quanto que Deus foi generoso conosco. E eu falava assim, amanhecia o dia, eu falava assim, mais um dia. No outro dia, mais um dia. E aqui estamos nós, 18 anos de casado, trabalhando na obra do Senhor, segundo aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas, porque Deus é um Deus de milagre. Nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Então, quando a gente se depara com situações que casais vêm até nós, a gente fala assim, é possível sim, mas aí vai depender de você, o quanto que você quer, o quanto que você está disposto a pagar um preço, porque há um preço a ser pago. Né? Às vezes você precisa orar muito, chorar muito, jejuar, buscar, amar incondicionalmente. Então, eu falo, é possível sim. Né? E nós somos o exemplo disso hoje. Olha, gente, só para aproveitar aqui com o testemunho, eu fui convidado para fazer um programa no estúdio do Fábio Camilo. Você conhece o Fábio Camilo? Sim. Fábio Camilo é um paraibano, meu amigo Fábio Camilo. Paraibano daquele grosso, né? Ele é mesmo, ele mesmo fala que é. E aí, conversando com o Fábio, não sei porquê, sei, né? O Fábio decidiu casar com a esposa. Decidiu casar, 15 anos vivendo junto. E agora o Fábio conversa comigo e diz, tá me dando um negócio. Você percebe que o Espírito Santo já entrou, já está trabalhando na vida dele. Então, é muito bacana você ver isso. Agora, Leudo, eu queria saber quantos casais em Rondônia já foram alcançados por esse projeto?
Ok, deixa eu pegar o Sim. material aí, Edivaldo. Antes de responder a tua pergunta, eu queria mencionar... Vou pedir o Vital, se estiver por aí, vir para cá. Mencionar sobre que a pastora Cida fala de pagar um preço. Uhum. Eu já exerci, você sabe, conhece um pouco da nossa trajetória, viemos da mesma cidade, coincidentemente, ou Jesus-incidentemente, né? Nós viemos para o mesmo lugar, Porto Velho, aqui estamos, e pagar preço. Eu fui vereador, eu fui presidente da Câmara de Ji-Paraná, isso me honra muito até hoje. Eu fui deputado estadual, estive deputado estadual, 8 anos exercendo cargos de primeiro, segundo escalão de governos, muitos anos. E hoje eu tenho um escritório de advocacia e consultoria, o nosso escritório. Mas eu estou dizendo isso para deixar muito claro de que eu tenho conciliado, acredito que muito bem, essa questão profissional e essa atividade desse chamado que Deus fez para mim, Maria, nossos filhos, para atuar nesse ministério de restauração, de edificação de famílias, de lares. E eu abriria mão, como abro mão, de qualquer outra situação em favor dessa atividade ministerial, espiritual. O que não dá é para que... Eu li esse texto aqui de Paulo a Tito, onde ele fala que a graça é para todos. Essa graça é para todos, mas todos aqueles que se dispuserem a introduzir um padrão de santidade e se afastar de um padrão profano. Não existe dois planos para quem quer ter uma vida de acordo com a vontade de Deus. Todos nós somos pecadores. Mas parece um santo. Não, eu não sou, eu sou um pecador, como todos nós aqui somos, mas a gente entendeu em tempo de que há algo muito melhor do que aquilo que, em tese, era o padrão que nós mesmos tínhamos estabelecido. O casamento sem Deus, eu repito, só é uma imitação do casamento que Deus planejou. Nós trabalhamos com os seminários de finais de semana, de treinamentos, de liderança para as igrejas. Então, o pastor Val, por exemplo, já viajou em diversas cidades, ministrando treinamento para a formação e capacitação de líderes. O que farão esses líderes? Esses líderes, de acordo com o chamado ou desejo da igreja local, qualquer igreja, nós não interferimos lá no ministério da igreja A, B, C ou D. Nós disponibilizamos o material para a igreja e o pastor credencia, através desse treinamento, que nossos líderes do Você Disse Sim ministram. Então, esse pastor poderá ter lá na igreja dele um casal, 2 casais, 10 casais, ministrando Você Disse Sim, que é esse curso que está no curso que está aqui. Você, Guia do Casamento Você Disse Sim, tem aqui, são 8 lições, 8 lições que eu diria que não nasceu de apenas um projeto teológico, de uma visão teológica do pastor Val, do Leudo, da Cida e da Maria, não. Talvez se a gente sentasse, se uma pessoa sentar diante do computador, caderno e caneta na mão, vai escrever algo com fundamentos bíblicos e certamente vão ajudar muito. Mas isso aqui, além do fundamento teológico, tem histórias. Isso aqui está repleto de lágrimas, talvez de sangue aqui, que é daquilo que Deus proporcionou, que permitiu que eu e Maria passássemos, que Val e Cida passassem, e mais aquela história do trabalho que a gente vem fazendo ao longo dos anos. O pastor Val já vai aí para 13 anos, né, de ministério, mais de 13 anos de ministério trabalhando com casais e famílias, e eu 12 anos, enfim. Então tem toda uma vivência implementada. Então centenas de casais já fizeram o curso Você Disse Sim, e eu diria que o casamento de um casal, ele pode ser classificado em 2 períodos. Um antes do curso, Você Disse Sim, outro depois do curso. Mas tem casais que podem fazer o curso e mesmo assim terminar separando? Lógico, o nosso papel é ajudar, é ensinar, é mostrar um caminho.
ele segue por este caminho, Ou não. ou ele volta para o caminho que ele acha que é o caminho, como diz o profeta Jeremias lá, Jeremias falando, Jeremias 7, 23 e 24. Dai ouvido à minha voz, a voz de Deus, dai ouvido à minha voz e eu serei o seu Deus. Mas se não derem ouvido à minha voz e sim a voz do seu coração perverso, malvado, vão andar para trás e não para frente. Então, se as pessoas, os cônjuges, entenderem que há poder no Evangelho, é um poder transformador de modificar qualquer situação, O momento é esse. e aí nós estamos à disposição. Dezenas de líderes treinados nas igrejas em Porto Velho, em diversos ministérios, já alguns líderes em Cacoalge, Paraná, Espigão. A gente não viajou muito por causa da pandemia. O material ficou pronto em julho do ano passado, né? Tá em julho de 2020. Então nós estamos no segundo ano de uma proposta que certamente será implantada em todo o estado de Rondônia, em toda a região norte, em todo o Brasil, e não tenho dúvida de que avançará pelo mundo afora em favor do casamento, em favor das famílias. Quem estiver assistindo esse programa, Leudo, e quiser entrar em contato, tem um telefone que vocês poderiam Sim, colocar? no site que está aparecendo aí, No site tem. no site vocêdesim.com.br, não só tem o e-mail de contato, e tem um telefone com a linha de WhatsApp, que recebe as solicitações, os e-mails serão anotados e as chamadas via WhatsApp também, os recados serão respondidos. Okay. Então, estamos no Instagram, no Facebook, também um canal no YouTube. Inclusive, queria pedir para as pessoas nos ajudar. Você pode fazer parte desse projeto missionário, da Associação Você Disse Sim, que é formada por casais que tomaram uma decisão muito importante em suas vidas. Somaram um exército em favor de famílias, em favor de casamento, contra o divórcio. Então se inscreva nos nossos canais no Instagram, no canal do YouTube, né? Você Disse Sim, e você vai estar somando com algo importante. Tem muita coisa viralizando na internet, não tem? Então se a gente de repente traz aqui uma coisa que é uma gracinha, que é uma chacota, uma palhaçada, às vezes tem aí 100, 200 milhões de acessos. Mas a gente quer, mesmo tendo que seja um acesso, a gente quer atingir as pessoas que querem buscar algo importante para o melhor projeto de Deus na Terra, que é o casamento, que é a família. Ok, gente, daqui a pouco, depois do intervalo, vamos tomar uma água, a gente volta, vamos falar sobre relacionamento de pais e filhos. Essas redes sociais, elas têm realmente atrapalhado o relacionamento seu com seu filho? Como é que está essa situação? Já depois do intervalo a gente fala sobre isso. Não sai daí, a gente já volta.